Olá pessoal, professora Michele de inglês da plataforma Gonçalves Dias, aqui com vocês mais uma vez no projeto de atividades curriculares complementares, uma iniciativa do Governo do Maranhão através da Secretaria do Estado. Pessoal, hoje nós vamos falar de Reading Technical Text. Nós vamos trabalhar com leitura de textos técnicos. A gente muitas vezes quando fala de técnica, a gente fala das estratégias de leitura e hoje nós vamos falar um pouquinho delas também. Mas hoje nós vamos centrar um pouco a nossa aula na leitura de textos que têm uma temática, por natureza, mais técnica. Então nós vamos tentar discutir um pouquinho a respeito disso. Bom? Então vamos comigo. O que são esses Reading Technical Text? Né? A que se refere? A gente faz referência a quê quando a gente vê esse conteúdo no nosso currículo? Leitura de textos técnicos. Se refere ao processo de understanding and interpreting written material. Então, é você ler, interpretar e entender uma leitura ou um material escrito. Esse material, quando a gente fala de texto técnico, ele lida, deals é o verbo lidar, com technical subjects, assuntos técnicos ou specialized fields, que são os campos especializados. Então, por exemplo, quando eu leio uma notícia, a notícia é um texto informativo. Ela é um texto que traz uma linguagem mais clara, mais objetiva, para que qualquer pessoa consiga fazer a leitura, consiga assimilar o que está acontecendo, qual é o foco daquela notícia. Mesma coisa acontece, por exemplo, com uma receita. Se você vai ler, vai ter os ingredientes, o modo de preparo, uma linguagem mais simples. Quando a gente pensa em textos técnicos, esses textos já vão ter uma linguagem mais associada àquele assunto especializado, aquele tema proposto. Por exemplo, such as, tais como science, ciência, engineering, engenharia, medicine, medicina, computer science, ciência da computação, and others, e outros. Então, para mostrar um pouquinho leitura de textos técnicos para vocês, eu separei algumas áreas temáticas. Então, digamos assim, futuramente vocês vão prestar um Enem, prestar o vestibular, e aí vocês vão ingressar em um curso superior ou talvez um curso técnico, dependendo da sua escolha e da sua pretensão. E ao escolher uma área, você vai se deparar, você vai atuar com textos voltados para aquela área que você escolheu, para aquela área que você vai atuar futuramente. Esses textos técnicos frequentemente apresentam objective language, uma linguagem objetiva, and the use of specific terms. E eles vão usar termos específicos associados àquela área temática. Para a gente ter, ou para a gente desenvolver uma leitura efetiva a respeito desses técnicos, é importante que a gente pense em algumas ações. Por exemplo, active reading, uma leitura ativa. É aquela leitura que você vai fazendo e você vai assimilando o que aquele conteúdo está tratando. Você faz a leitura e você começa, por exemplo, a questionar certas coisas que são apresentadas naquele texto, você tenta buscar outras informações para complementar aquilo que você está lendo, você tenta fazer uma compreensão usando o seu conhecimento prévio, usando conhecimentos que você já adquiriu a respeito daquilo. Então, isso é a leitura ativa. Break down complex information. É você fragmentar as informações que são muito complexas. Então, se você vê que aquele texto está muito difícil, você começa a analisar ele em pequenas partes, para aí depois você poder juntar e tentar ter uma compreensão melhor. Understand the context. Sempre analisar o contexto, tentar entender qual é o contexto que aquele texto está inserido. Uses of reference. Fazer uso de referência. Então, como você está lendo o texto técnico, esses textos técnicos, eles têm autores, eles têm pessoas que são especialistas naquela área. Então, é interessante que você utilize esses especialistas e o que esses especialistas falam para te ajudar nessa compreensão. Pay attention to visual elements. Presta atenção se nesse texto técnico que você está lendo tem algum elemento visual. Tem alguma tabela, tem algum esquema, tem alguma imagem que pode te ajudar na compreensão daquele texto. E
summarize information. Faça resumos, sumarize, então sintetize aquelas informações que são apresentadas para você. E aqui a gente volta naquele tema que nós já tivemos em aulas anteriores, technical ou reading strategies. Então, as estratégias de leitura ou as técnicas de leitura, que seriam as reading techniques, né? As técnicas de leitura ou estratégias de leitura muito comuns e muito utilizadas na leitura de textos em língua estrangeira, né? Então, já falei para vocês em outros momentos. Por que a gente usa esse termo de estratégia de leitura? Porque quando você lê um texto na nossa língua materna, você conhece as palavras. Você faz aquela leitura linear, você vai linha por linha, compreendendo e assimilando o sentido daquelas palavras. A leitura em língua estrangeira, ela nem sempre é linear. É aquela leitura que você utiliza diferentes formas. Às vezes você olha o título, às vezes você sai procurando palavras parecidas com português, às vezes você olha a fonte. Então, é aquela leitura que ela não é linear, ela é dinâmica. Bom? Então, essas estratégias can help, elas podem te ajudar in the process of reading and comprehension. Então, reading and comprehending the text. Então, as estratégias podem te ajudar tanto no processo de leitura quanto no processo de compreensão daquela leitura. Bom? Relembrando bem rapidinho, não vou me estender muito nessas estratégias, porque vocês encontram lá no canal da plataforma Gonçalves Dias várias aulas sobre esse assunto. No plano de estudo que vocês podem acessar dessa aula de hoje, tem também a discriminação e toda a parte teórica de cada uma dessas estratégias para que vocês possam relembrar ou se familiarizar com esse conceito. Skimming e scanning são duas estratégias de leitura rápida, então os dois envolvem você ler rapidamente o texto, você passar os olhos pelo texto, mas o skimming é o objetivo de você passar o olho pelo texto, ou os olhos pelo texto, para adquirir o conhecimento geral. Então, é aquela leitura superficial do texto. Então, a gente vê o texto por cima e aí você identifica, por exemplo, do que aquele texto trata, qual é o assunto dele. O scanning já é você olhar para aquele texto de uma forma mais específica. É você tentar achar um detalhe no texto, para você tentar responder, por exemplo, uma pergunta ou buscar um determinado significado, uma determinada palavra. Cognatas são aquelas palavras parecidas com o português, então palavras que tanto em inglês quanto em português elas são semelhantes, ou na escrita e na grafia, e tem um sentido parecido, um sentido idêntico, um sentido semelhante. Keywords, palavras-chave, vocês vão ver que quando a gente trata de textos técnicos, as palavras-chave muitas vezes se repetem. Você vê a mesma palavra aparecendo várias e várias vezes, bom? Inference é a sua capacidade de inferir, de deduzir determinado conceito, o que aquela palavra desconhecida, por exemplo, representa, e text geners são os gêneros textuais. É você identificar pelo formato do texto que tipo de gênero textual está na sua frente. É uma notícia, é uma receita, é um manual, é, por exemplo, um poema, uma canção. Então, você conseguir, através dos elementos visuais e do conteúdo, identificar o gênero textual que aquele texto possui, certo? Aí eu trouxe para vocês, como eu falei, algumas áreas de conhecimento, algumas áreas de atuação, e dentro dessas áreas, que tipo de texto técnico a gente pode ter. Então, por exemplo, na área de engineering, que seria na área de engenharia, que tipo de texto eu posso me deparar ou eu posso analisar? Por exemplo, Technical Manual for Assembly and Operating Machines. Então, um manual técnico, tanto para você montar ou operar máquinas. Então, aqueles manuais que vêm associados a uma máquina, que vão oferecer informações sobre a utilização dessa máquina e como que essa máquina pode ser operacionalizada. Outro exemplo, Structural Engineering Specifications for Building Constructions. Então, eu posso ter um outro tipo de texto técnico que vai dar especificações da estrutura da engenharia daquele prédio para falar, por exemplo, da construção.
que aquele prédio, que aquela construção possui. Diagrams and schematics of electrical circuits. Eu posso encontrar também diagramas ou esquemas de circuitos elétricos. Então, aqui são exemplos de alguns tipos de texto técnico associados à área de engenharia. E na área, por exemplo, da ciência da computação, o que eu posso encontrar? Eu posso encontrar manuais, como a gente já viu, por exemplo, na engenharia. Eu posso ter Programming Language Documentation, uma documentação específica sobre linguagem de programação. Por exemplo, um material que fala sobre Java, sobre Python, que são linguagens de programação. Eu posso ter artigos técnicos que tratam de algoritmos ou que tratam, por exemplo, de data structures, que são estruturas de dados ou análises de dados. Eu posso ter também como um texto técnico na área de ciência da computação, diagrams, diagramas, e documentação de sistemas de arquitetura. Então, sistemas que vão trabalhar com a parte da estrutura da ciência da computação. Na área da medicina, que tipo de texto técnico eu posso encontrar? Eu posso ter, por exemplo, Medical Research Articles, que são os artigos de pesquisa médica. Lembra, por exemplo, na época da pandemia? Que na época da pandemia surgiam vários estudos sobre as variantes do vírus, sobre, por exemplo, tratamentos possíveis, sobre, por exemplo, as pesquisas relacionadas à vacina. Tudo isso está associado a textos técnicos sobre new treatments, novos tratamentos, or discoveries, descobertas. Bom, descobertas relacionadas à área da saúde. Pharmacological manuals. Eu posso ter também um texto técnico associado à área de medicina, o manual ou os manuais farmacológicos, que vão detalhar, por exemplo, drug interactions and dosages, as doses ou as dosagens e as interações dos medicamentos. Esse drug aqui está associado aos medicamentos, às drogas, quando a gente pensa no sentido de remédio. E eu também posso ter textbooks, que são os livros ou as apostilas associadas a temáticas da medicina. Por exemplo, anatomia, então livros sobre anatomia, enciclopédias, manuais, sobre fisiologia e outras áreas associadas à medicina. Esses livros ou essas apostilas, eles vão trazer descrições detalhadas sobre sistemas associados ao corpo humano. Na área das finanças, eu posso ter vários textos técnicos também. Por exemplo, relatórios, que são esses reports, and financial statements, que são afirmações ou pronunciamentos financeiros de várias companhias ou várias instituições. Então, se a gente pensa, por exemplo, no Brasil, vocês vão ver que a Bolsa de Valores tem alterações, sobe, desce, e aí você tem várias instituições financeiras que fazem análise sobre esses movimentos, sobre os índices de inflação, sobre a questão do consumo. Então, essas instituições, elas vão oferecendo relatórios, documentações que falam especificamente a respeito desse impacto na vida financeira do país, das pessoas, dos estados e tal. Economic Analysis, análises econômicas que discutem, por exemplo, trends, que são padrões, coisas que estão sendo consideradas importantes naquele momento, forecast, previsões, market indicators, indicadores de mercado, você também pode encontrar isso. Investment prospectuses, são as prospecções de investimento. Então, quando você tem, por exemplo, operadores financeiros que vão falar de oportunidades de investimento. A gente vê hoje em dia também uma modalidade, os vídeos, né, que eles vão colocando sugestões de como investir, como fazer o seu dinheiro render. Então, isso tudo está associado a temáticas técnicas, temáticas associadas a uma área. Aqui eu trouxe para vocês alguns fragmentos, tá bom? De textos técnicos. E aí, o que é importante quando você for analisar esses textos técnicos? Identificar as palavras-chave para assim você conseguir ter uma compreensão de qual assunto aquele texto técnico vai apresentar.
nem sempre a gente vai conseguir ter um domínio daquele conteúdo, justamente porque ele é um conteúdo especializado. Mas é importante que você consiga, ao fazer a leitura, identificar palavras-chave. Então, por exemplo, Structural Analysis, análise estrutural. O que vocês vão observar nesses textos técnicos? Como a linguagem deles é muito objetiva, ele vai trazer muita palavra parecida com o português, que são os cognatos. E isso vai te ajudar nessa identificação maior, mais ampla do assunto do texto. Análise estrutural, Significant Stress Concentrations, então é a concentração de estresse ou concentração de peso, concentração de tensão relacionada a um determinado aspecto, que seria essa joint connections, em determinadas conexões. Eu tenho aqui redesign, que seria o redesenho, reinforce, reforçar, critical areas, áreas críticas, finite element simulations, simulação de elementos, performance, design modificado. Aqui eu estou dando só palavras soltas para vocês, tá? Depois vocês juntam essas palavras soltas para poder analisar o texto como um todo. Structural integrity, a integridade da estrutura. E aqui tem uma palavra que não é parecida com o português, ela não é um cognato. Mas se você soubesse essa palavra, é aí que entra, por exemplo, aquela leitura ativa, se você tem esse conhecimento prévio, isso te ajudaria. Bem aqui no início, ó, quando ele fala análise de estrutura off the bridge, quer dizer, da ponte, revela várias coisas. Então você percebe que esse fragmento aqui, é um texto técnico falando sobre uma questão de engenharia, falando sobre a estrutura física de uma ponte e como que, ao analisar a estrutura de uma ponte, eles identificaram determinadas situações. Outro exemplo de texto técnico, ó. De novo, eu só separei as palavras parecidas com português para que a gente possa tentar identificar a temática. E aqui eu tenho implementação, algoritmo, eficientemente, problema. Olha que algoritmo apareceu de novo, tá? Então eu falei para vocês, a palavra-chave nos textos técnicos, ela se repete várias vezes, é comum você ver isso. Graph é gráfico. De novo aparece ali subgraph, o subgráfico. Então, pelas palavras-chave, você identifica a linguagem matemática. Então, de novo, um texto associado a uma temática técnica, tá bom? Aqui, se eu não me engano, a gente já vai começar a analisar exercício. Porque o que acontece com o exercício nessa nossa área aqui, nesse nosso assunto? É você tentar, a partir de fragmentos, porque a gente não vai ler textos inteiros, a partir de fragmentos, conseguir interpretar ou o assunto, que é essa visão mais geral, ou algo em particular que está sendo destacado naquele fragmento selecionado. Então, vamos para a primeira pergunta. De acordo com o conteúdo apresentado no fragmento, assinale a alternativa que expressa o principal objetivo do projeto de construção que está mencionado no texto. Então, eu já sei o assunto. Esse texto está falando de um projeto de construção. Vamos ler então, né? The New Construction Project, um novo projeto de construção, aims to implement, tem o objetivo, ele tem o alvo de implementar Sustainable Building Practices, sustentáveis práticas de construção. Build é o verbo construir, building, construções, prédios, tá bom? Você pode ver com essa tradução. To minimize, para minimizar, environmental impact, minimizar o impacto ambiental, bom? Então, olha aqui, pelo enunciado da pergunta, eu fiz a leitura direcionada. Ele queria saber o objetivo do projeto, eu li só a parte introdutória onde está falando do projeto. Então, a resposta correta, minimizar o impacto ambiental. É importante vocês procurarem as palavras-chave, bom? Outra questão, texto e o nosso enunciado, né, da questão diz o seguinte: a utilização dos termos court's decision, court's ruling, court's interpretation indica que o texto técnico trata de questões, ou seja,
o enunciado, ele já me destacou quais os termos que eu quero que você analise. O que é esse court? Seria a corte, tá bom? Corte, quando a gente pensa em tribunal. Então, seria as decisões do tribunal, a determinação do tribunal, a interpretação do tribunal. Esse apóstrofo S aqui é o caso possessivo, tá? Indicar aquilo que pertence à corte. Então, eu observo que já que o texto destacou várias vezes a palavra corte, eu estou tendo uma temática relacionada às leis, ou uma temática jurídica, bom? Outro texto, fragmento de um texto técnico para vocês, e aí a questão. O fragmento do texto trata de um estudo epidemiológico, esse é o assunto, sobre a prevalência de fatores de risco cardiovascular em um grupo de pacientes idosos. O que a análise dos dados desse estudo revelou. Então, vamos para o texto. Ele quer saber a análise dos dados. Onde que está falando de análise de dados? Data, ou Data Analysis Review, revelou a significant correlation, uma correlação significante, importante, entre o estilo de vida sedentário e os destaques e a hipertensão, destacando a importância de intervenções focadas em promover atividade física e reduzir os incidentes cardiovasculares. Então, vamos de novo para as alternativas, porque as alternativas elas estão mais reduzidas. Olha a letra A. Não há correlação. Lá no texto ele disse que há, é justamente o contrário. Então, a letra B é a nossa resposta correta. Existe uma correlação significante entre esses dois fatores, o sedentarismo e a hipertensão. Mais uma questão, fragmento menorzinho, ó. E a pergunta é, de acordo com o texto, o que a descoberta do exoplaneta Kepler 186F sugere? Então, é uma informação específica sobre um exoplaneta, tá aqui, lá fala da localização e a pergunta é o que ele sugere. Onde falou sobre sugerir? Suggest. The potential for the existence. O potencial para a existência de água líquida e condições favoráveis para a vida. Então, sempre tentem, pessoal, identificar o que o enunciado está pedindo para eu voltar para o texto e analisar. A nossa última questão de hoje, fragmento pequenininho também, considerando o conteúdo apresentado, podemos afirmar que o assunto está relacionado a qual área? Então, vamos olhar quais áreas a gente tem disponível. Química, linguística, computação, geologia ou matemática. Então, vamos para o texto. The formation, a formação, igneous rocks. O que são rocks? Rochas, pedras, bom? Então, por aí eu já tenho uma ideia de qual é a temática. Solidification, solidificação, de magma ou de lava. Então, tudo isso, minerais, cristalização, quartzo, todos esses temas ou essas palavras-chave a gente associa com a geologia, tá bom? Pessoal, nós encerramos essa aula de hoje, nós falamos um pouquinho sobre textos técnicos. Como eu falei para vocês, acessem e estudem o nosso plano de estudo, deem uma verificada, a gente preparou com muito carinho isso para vocês. Tem exemplos, tem explicações e não deixem também de acompanhar as redes da plataforma Gonçalves Dias, no Instagram e no YouTube. Clica no sininho, dá um like pra gente e acompanhe os nossos materiais. Fiquem bem, se cuidem e até a próxima. Bye, bye!